Boa noite a todos. Hoje, dia 8 de julho de 2022, daremos início à quarta sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Vereador presente. Irineu Roberto da Silva. Presente. Vereador Manuel de Aquino Batista. Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda à leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Boa noite a todos. Hoje, dia 8 de julho de 2022, daremos início à quarta sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Registro. Projeto de Lei número 1993, de 23 de junho de 2022, dispõe sobre a reposição salarial e revisão do auxílio alimentação dos servidores da administração pública direta e indireta do município de Registro e das outras providências. Coloco o projeto de lei 1993-2022 em discussão. Coloco com a palavra o excelentíssimo senhor vereador professor Aquino. Eu quero cumprimentar Sua Excelência, o presidente dessa casa, o vereador Gerson. Cumprimentar Sua Excelência, o vereador, o segundo secretário, o vereador Beto, e os demais vereadores presentes. Cumprimentar os professores e aqueles que nos acompanham através da internet. Eu fico muito contente, senhor presidente, pela primeira discussão que houve aqui nessa casa em relação aos funcionários. Foi reservado no ano passado pela minha comissão, onde eu sou presidente, o relator, o vereador Chavico, e o secretário, Sua Excelência, o vereador Fábio, foi reservado 7% diante de uma discussão com o secretário de Finanças, então, o secretário Márcio, né, que hoje trocou de pasta, e está no desenvolvimento. E com a discussão da comissão, quero agradecer aqui, parabenizar a comissão do senhor Shimoda, do sindicato, qual os vereadores tiveram a discussão lá embaixo, no sindicato, onde começou uma discussão de atingir os 10 ponto alguma coisa, ou 11%, que foi discutido em todas as cidades, né, por ele. E depois avançou a discussão com o prefeito, e o prefeito entendeu que precisava chegar. E foi feito um esforço máximo. Está sendo pago em 2 vezes, né? Retroativo agora esse percentual a julho, mas foi feito um esforço máximo do prefeito, que entendeu que precisava chegar naquilo que o sindicato estava pedindo. Então, houve um esforço de todos dessa casa, houve um esforço da comissão, tá? Quero deixar aqui registrado o trabalho da comissão, do senhor Shimoda, né? E também registrado o esforço que o prefeito fez para chegar a esse valor. Era isso que eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o projeto 1993-2022, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Vou falar daqui mesmo. Acho que é um momento importante, né? Quero primeiramente parabenizar o esforço feito pelo Poder Legislativo, na figura do presidente Gerson, em fazer a convocação dessa extraordinária para esse assunto tão importante. E aqui, claro, no momento dos esforços de muita gente, mas a gente precisa sempre destacar o papel do servidor público o próprio servidor, porque foram eles
que não desanimaram nos vários nãos recebidos, porque até chegar aqui numa proposta, foram várias mensagens de desânimo. Ter que pegar, a gente vai ainda, por enquanto a gente está no 9.3, que é do funcionalismo geral, a gente não pode esquecer que a gente passou 2 anos e meio de muito sufoco, e a grande parte do funcionalismo, seja de modo presencial, ou seja de modo híbrido, online, porque dificilmente se pode falar que um serviço público ficou totalmente remoto. Porque seja na educação, seja na assistência social, seja na Secretaria de Serviços Públicos, seja na infraestrutura, no planejamento, sempre tinha alguém dando um suporte presencial, mesmo quando todas as portas estavam fechadas, sempre teve alguém. Então, o nosso servidor, o nosso trabalhador, é quem mais merece aqui. Eu representado aqui pela Vanessa, o sindicato está aqui presente, mas eu sempre tenho algumas ressalvas, não com as pessoas, mas eu vejo que ainda falta um pouco da presença durante todo o ano. Agora, com essa comissão de negociação, que foi, isso sim, foi um grande ganho dessa gestão, essa comissão permanente também trazida para essa casa e aprovada de forma célere, para que essa comissão sempre seja permanente mesmo. Porque o que nós estamos votando aqui é parte daquilo, acho que é o mínimo que foi possível, ok. Mas tem que ser um ponto de partida, porque, eu repito, já falei essa frase por várias vezes aqui, não existe recurso maior numa instituição que o recurso humano. Então a gente precisa valorizar. Se a gente quer ter serviço público de qualidade, você precisa valorizar o servidor, que é o servidor quem define qual vai ser o qualitativo do serviço prestado. Não é ferramenta, não é material, é o recurso humano que vai definir qual vai ser a qualidade do serviço prestado. E essa qualidade, também já disse isso aqui, ela não é mensurada por estatísticas, não é IDEB, não é ENAP, isso é uma parte. O que fala para nós que realmente o serviço público é bem prestado é na ponta. É aquela pessoa que te encontra no mercado, lá na beira do sítio, lá na beira do rio, e fala para você, aqui no dito, capitão, existe um serviço bem prestado. Na escola, no posto de saúde, no cara que arruma guia, na varrição de rua, em toda a cidade. É isso. Continua em discussão. Com a palavra, excelentíssima senhora, a vereadora Sandra Kennedy Viana. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas, a mesa diretora e também todos os educadores aqui presentes, representantes dos sindicatos, das comissões e da subcomissão de negociação. Me atrasei um pouco no início, mas peguei a fala do líder e do colega Fábio. Eu queria falar 3 coisas muito breves, assim. Primeiro, a simbologia do que tem esta sessão. Nós estamos tratando de servidor público. E nesse momento, no país e no município, isso se torna uma simbologia maior ainda. Porque o contrário de servidor público, você tem terceirização. Hoje, por exemplo, pelo 14º mês seguido, o pessoal que varre rua recebe salário atrasado. Mensagem desde manhã, faz 14 meses que sucessivamente os trabalhadores que varrem rua, portanto terceirizados nesse serviço, recebem seus salários atrasados, para não falar valor. Semana passada, eu não sei exatamente a data, aconteceu uma reunião no Tribunal de Contas do Estado e a equipe da Prefeitura estava presente. O município de Registro, vergonhosamente, é o 9º município do Estado que mais gasta com organização social, com OS, com terceirização, com dinheiro da saúde. Proporcionalmente. É o 9º município que mais gasta, traduzindo, com contrato da UPA, onde os trabalhadores lá, além de não serem servidores, não são bem remunerados, não. São contratados. Desculpe, nós temos que falar sobre o projeto. Estou falando sobre o servidor. Projeto. Estou falando sobre o servidor.
que os trabalhadores lá, diferente disso, não são servidores públicos, são terceirizados, também precarizados, contratados por meio. Então, a simbologia, senhor presidente, que tem a sessão de hoje, tem a ver com isso. A defesa do servidor público, do serviço público. E é nesse sentido que eu faço a relação com o que é empresa terceirizada, o que é uma empresa terceirizada através das organizações sociais. A segunda coisa, eu vou repetir o que os colegas já disseram, porque é muito importante, que é a organização da categoria. O salto que vocês deram de organização através dos sindicatos, da comissão, é fundamental, isso precisa ficar registrado. Porque aí trouxe para quem realmente conhece, vive, vivencia, o espaço de discussão, de definição, de negociação. Por isso, não me cabe, como até disse com alguns colegas de vocês, professores aqui presentes, puxa, mas é uma proposta ruim, puxa, mas essa proposta não foi boa. Não me cabe como vereadora dizer isso. Foi o resultado deste momento do processo de negociação e a mim, cabe respeitar e parabenizar. E entendi, quando fui também colocado para a gente, que só foi aceito porque não foi visto como um final. O prefeito abriu o processo para conversar, para negociar, para continuar o debate até o final do ano. Porque o que nós estamos votando hoje aqui é aquilo que a gente não queria, não é? Que é o achatamento da carreira, ou seja, o não respeito da progressão de carreira, vai pagar o piso nacional. Nós estamos falando do outro projeto, desculpa, e agora eu falei do projeto dos professores, perdão, eu vou deixar para falar dos professores especificamente no outro, mas em relação ao servidor, que é o que nós estamos votando agora, é esse ganho do ponto de vista do processo de construção através das comissões e processo de negociação. Isso é muito importante. Acho que era isso, senhor presidente. Depois, sobre os professores, eu me inscrevo posteriormente. Continua em discussão. Coloco o projeto 1993-2022 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por 11 votos. Termino o autógrafo. Próximo projeto. Senhor presidente, antes de ler o próximo projeto, quero notificar aqui a presença do vereador Capitão Renato Machado, também da vereadora Sandra Kennedy Viana e Heitor Pereira Sansão. Projeto de lei número 1995, de 29 de junho de 2022, dispõe sobre o reajuste do quadro do magistério municipal e das outras providências. Coloco o projeto 1995-2022 em discussão. Presidente, a palavra à excelentíssima senhora, a vereadora Sandra Kennedy Viana. Só uma questão de ordem? Questão de ordem, vereador. Eu gostaria de saber da possibilidade, a pedido dos representantes da comissão, desta mesa fazer a leitura da ata, antes da gente discutir o projeto, da ata da reunião, né, da Assembleia Geral sobre a respeito desse projeto. Aí? Se houver conformidade aí, eu pego lá. Pega lá, por favor. Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Sindi Municipais e CPN, Subcomissão de Negociação Permanente do Magistério. Aos 28 dias do mês de junho de 2022, em primeira chamada às 17h30, na Secretaria Municipal de Educação, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária com a seguinte pauta: 1. Negociação salarial referente à adequação da tabela de vencimento do Magistério Municipal ao piso salarial. 2. Autorização para a decretação de greve em caso de negociações frustradas. 3. Outros assuntos estiveram presentes nesta Assembleia: Otávio Dias da Rosa Shimoda, presidente dos Sindi Municipais; Vanessa dos Passos Lara, secretária-geral da Sindi Municipais; e os membros da Comissão Permanente de Negociação, Subcomissão de Negociação Permanente do Magistério, representante da POSP e outros representantes do Magistério Municipal, totalizando 55 pessoas, conforme lista de presença em anexo a esta ata. O presidente do sindicato fez a abertura da Assembleia, que se deu por meio da leitura da minuta do projeto de lei número
1993 de 2022, que dispõe sobre o reajuste salarial do quadro do magistério municipal, feito pela servidora pública e professora do magistério, Michele Cristina Alves. Após a leitura do PL, foi ressaltado que na reunião realizada no dia 28/6 de 2022, às 14 horas, na Secretaria Municipal de Educação, com o prefeito Nilton José Hirota da Silva, ficou definido que ainda serão feitos novos estudos a respeito do piso salarial, adequação da tabela salarial, entre outros assuntos, até o final do ano. A proposta inicial apresentada pelo prefeito nesta reunião foi o pagamento de 7% a todos os integrantes do magistério, incluindo os aposentados retroativos a março do corrente ano em folha suplementar nas primeiras semanas de julho e de 4,72%, 4,72%, que será pago em julho para todos os servidores públicos, conforme negociação estabelecida em reuniões anteriores através de acordo coletivo de trabalho. Foram apresentadas tabelas 25 horas anteriores através de acordo coletivo de trabalho. Foram apresentadas tabelas 25 horas, 30 horas e 40 horas, com valores do que estão sendo pagos no momento e como ficariam com os novos valores com esta proposta inicial apresentada na reunião. Tabelas estas apresentadas e explanadas pela servidora Perla C. Teixeira, membro da CPN, e a mesma também salientou que a proposta feita pelo prefeito prevê o pagamento de complemento salarial aos que estão abaixo do piso salarial, com a manifestação contrária de vários presentes. A servidora aposentada Ana Lúcia S. Kugler expôs que a lei do piso determina que tenha plano de carreira e também destacou que o prefeito falou em reunião que tem a intenção de fazer alterações no plano de carreira do servidor público até março de 2023. O professor Último Gonçalves Lacerda lembrou que a prefeitura gasta muito com contratos e outras despesas, sendo que poderia economizar nessas áreas para priorizar os salários do magistério. Otávio Dias da Rosa Shimoda falou da importância da Lei número 2007 de 2021, que institui a Comissão de Negociação Permanente, possibilitando assim a negociação sobre o piso salarial do magistério e demais direitos dos servidores públicos em geral, além da criação da subcomissão do magistério. Disse ainda que a comissão e a subcomissão têm feito um bom trabalho para que houvesse a progressão nas negociações. Logo após, Otávio Shimoda lembrou sobre as estatísticas que demonstram que as categorias que mais lutam, petroleiros, bancários, metalúrgicos e metroviários, têm as maiores médias salariais do país. E, por fim, abriu a oportunidade para que cada professor presente pudesse tirar suas dúvidas a respeito da proposta inicial ou fazer uso da palavra para somente em seguida ser feita a votação da mesma. A professora Fátima ressaltou a importância da participação de todos na luta pela valorização do magistério. Otávio abriu a votação, onde todos que fossem a favor da proposta inicial levantassem a mão. Sendo assim, registrou-se 53 votos favoráveis e 2 votos contrários à proposta inicial. Após a votação, diante dos votos contrários, a servidora Michele solicitou manifestação quanto ao voto contrário, para que fosse registrado em ata a motivação, salientando haver o desejo de votação contra de outros membros, inclusive ela, que somente manifestaram-se favoráveis, considerando que, diante da morosidade da negociação, trazendo perdas significativas à categoria e alta constante de preços, diminuindo extremamente o poder de compra dos profissionais, imprimindo a necessidade da aceitação de tal proposta para obter um reajuste que, embora esteja longe do cumprimento da lei do piso, foi o máximo oferecido no momento. Ao que o professor Lacerda, que manifestou voto contrário, comentou não ser favorável por não estar sendo cumprida a legislação e ser igual ao pagamento em forma de complemento, ajustando a remuneração dos profissionais abaixo do piso e não o vencimento inicial da categoria, como determina a lei, com a devida proporcionalidade nas diferentes jornadas e cumprimento do disposto no plano de carreira municipal, que compreende vínculo
entre todas as referências da tabela de vencimentos. A supervisora Perla solicitou incluir na ata que este é o pensamento geral, que a proposta foi aceita somente diante das negociações, visando ainda, no decorrer do presente ano, chegar ao justo cumprimento da Lei nº 11.738, de 2008, ressaltando que se trata da aceitação de uma proposta inicial e não de uma proposta final. Eu, Vanessa dos Passos Lara, redigi e digitei e assinei esta ata conjuntamente com o presidente. Assinada Vanessa dos Passos Laras, secretária-geral. Continua em discussão com a palavra a excelentíssima senhora, vereadora Sandra Kennedy Viana. Acho que a minha fala certamente se baseia no que a secretária-geral do sindicato relatou da Assembleia de vocês, né, Vanessa? É isto, né? Eu acho que é um debate que, avaliando a conjuntura, optou-se por acatar dentro dessa perspectiva aqui colocada, como início de negociação. Para quem, porventura, esteja nos acompanhando e não seja professor, nós estamos falando de que o plano municipal de carreira ele está descumprido, na medida em que aqueles que ganham abaixo do piso vão ganhar através de abono, e, portanto, você não tem a carreira respeitada. E é disso que nós estamos falando, que a lei municipal é descumprida, porque você não tem a progressão, você não tem a proporcionalidade garantida. É lamentável, no entanto, é a construção do diálogo que certamente, como vocês mesmos relataram na Assembleia, com cada vez maior organização da categoria, mais capacidade de negociação, e tenho certeza também que a gente saindo dessa crise econômica significa também maior orçamento e maior possibilidade. Nós já dissemos, não foi só o meu mandato, outros colegas falaram a mesma coisa, e termino aqui minha fala, de que qualquer alteração, que inclusive está registrada na ata de vocês, portanto foi discutida na Assembleia, da lei municipal do plano de carreira, ela deve ser feita com exaustiva e suficiente negociação e articulação com a categoria. Nós não podemos, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque vários de nós falamos a mesma coisa, e tem sido, acho, a postura de toda essa casa, de valorizar, e aqui faço, terminando a minha fala, a organização de vocês através da comissão. É só isso que eu gostaria de manifestar. E, presidente, agradecer ao senhor, porque foi o seu chamamento que nos fez fazer uma segunda extraordinária para garantir esse pagamento que já está atrasado. Obrigado, vereadora. Esse foi um acordo de todos os vereadores aqui que nós tivemos, né? Continua em discussão com a palavra o excelentíssimo senhor vereador professor Aquino. Senhor presidente, mais uma vez aqui eu quero parabenizar a comissão dos professores, né? Numa luta. O professor tem que lutar. Eu sou professor, tenho orgulho de ser professor. Minha família tem bastante professor. E a nossa vida é luta. O professor é incansável na luta. Eu acho assim, no meu ponto de vista, um absurdo o professor ganhar menos de R$5.000. É um absurdo. Eles gastam combustível, seu próprio recurso. Eles desgastam os seus bens, né, seus veículos, para oferecer tudo em amor às crianças. Porque amam as crianças, eles amam o trabalho que faz. Então eu acho um absurdo, mas isso não é desgaste desse governo. Ao longo do tempo vem se desgastando os vencimentos dos professores. Não vem sendo valorizado ao longo do tempo. Dos outros prefeitos que passaram por lá também. Dando 1% para o professor, sabe? Desvalorizando totalmente a carreira, tanto do magistério, como dos funcionários, senhor presidente. Então, eu acho o seguinte, tem que mudar essa visão de fazer política em prol das coisas materiais. Tem que voltar a visão para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Então, aqui eu não tenho muito o que falar, eu tenho que valorizar aqui o trabalho da comissão, das pessoas que foram para cima, tem que continuar indo, não pode parar. É um trabalho constante, e a comissão sabe disso, sabe da responsabilidade que assumiu. Tem muitos professores na rede, estão nos acompanhando. Quero parabenizar também essa casa, senhor presidente.
aqui numa extraordinária, onde os vereadores poderiam estar todos viajando, que estão de férias, né? Estão de recesso. Todos estão aqui. Todos estão aqui. Por que estão aqui? Porque nós reconhecemos o ser humano como a primeira prioridade que existe. Tá? Então, eu não vejo nenhum vereador aqui que não valoriza os professores, eu não vejo nenhum vereador aqui que é contra as pessoas serem valorizadas. Então, eu quero agradecer muito essa comissão formada e espero que eles lutem, continuem a luta. Nós estamos juntos, nós estamos em favor da população. Que pese todos o contrário que eu tiver, mas eu estou a favor da população e principalmente a favor dos professores. Então, deixo aqui o agradecimento à Câmara, deixo o agradecimento também à equipe da educação, né? Da educação, que fez esse trabalho. É um trabalho muito importante, né? E também o prefeito, que esteve acompanhando, esteve presente, nunca deixou de atender, de estar lá presente. Embora diante do tempo dele, que é muito corrido, mas esteve presente junto com os professores, ouvindo, abrindo diálogo. Isso é muito importante. Senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Agora nós estamos tratando aí especificamente do magistério, dessas pessoas que também todos os dias, a gente já repetiu algumas vezes aqui, não tem outra carreira que não passe na mão de um professor, né? Que não inicie na mão de um professor. Eu acho que não é mesmo momento de tanta comemoração, é momento de alerta, é momento de, se for para se alegrar, é com esse novo tempo, talvez, de mobilização. Isso sim, isso a gente precisa ter um reconhecimento, e eu acredito que isso é fruto do esforço e da persistência, porque foi uma discussão que não foi nada simples, não foi nada amigável, teve muita rusga, teve aquilo, você sabe disso, teve tentativa de fugir pela tangente, teve pressão na escada, teve marca, desmarca, teve tira aposentado, põe aposentado, no estilo Jackie Chan lá. E conta aposentado, não conta aposentado, conta complemento, não faz o cumprimento, e no final das contas o que a gente tem é uma aceitação, né? Porque a gente não tem um cumprimento de uma lei ainda na plenitude e a gente não tem um acordo. Não dá para se chamar de um acordo, porque eu entendo que um acordo é aquilo que fica bom para todo mundo. Nesse momento não fica bom para todo mundo. Fica o possível, dito por um lado, e é aquilo ou nada por um outro. Então é uma aceitação daquilo que tinha para o momento, longe daquilo que é o merecido, distantíssimo, se existe essa palavra, eu não sei, daquilo que seria o ideal. Então, assim, que seja o primeiro passo dessa caminhada de realmente reconhecimento de saberes, de reconhecimento de importância, e que a gente fique acompanhando também na discussão da LDO, a gente fique atento naquilo que vai ser diretriz e, de novo, para registrar aqui. Só vai acontecer as coisas se duas palavras virarem post-it na mesa, no computador, em todos os materiais que forem lá para a prefeitura. Planejamento e prioridade. Eu tenho falado muito essas palavras aqui, mas precisa estar. Talvez desenhar em todas as coisas que tiver na prefeitura, nos gabinetes, planejamento e prioridade. Precisa planejar bem, mas planejar com as prioridades certas. Então é isso, para fechar minha fala. Planejamento e prioridade. Quando isso foi feito, aqui, a gente dá prioridade. Servidor, trabalhador, magistério, sempre é prioridade para essa casa. Então o presidente se planeja, corta tudo que é regimental, aquilo que precisa ser acelerado é acelerado, essa casa concorda, convoca, os vereadores vêm e a gente consegue dar prioridade. E mesmo que não tenha tido um planejamento hábil,
a gente dá prioridade, a prioridade passa por cima do planejamento. Então a Prefeitura Executiva tem que fazer a mesma coisa. É isso. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Coloco o projeto 1995-2022 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por 11 votos, encaminho para autógrafo. Não havendo mais nada a tratar, quero agradecer a presença de todos e às 19 horas e 36 minutos encerro a presente sessão.